para falar sobre o Clube Atlético Mineiro. Galo de olho em atacantes que possam chegar para substituir o Paulinho. Júnior Santos, Botafogo, foi uma das possibilidades, ou uma das tentativas. O Botafogo não demonstrou muita intenção de liberá-lo. Até por isso, Paulo Pitombeira, que é representante do Arthur, sugeriu ao Atlético Mineiro a contratação do Arthur. O Arthur está em baixa no Zenit, não tem conseguido jogar, 19 partidas, 4 gols e 5 assistências na atual temporada. Mas nos últimos 5 jogos ele só foi titular uma única vez. Em outras 2, nem sequer saiu do banco de reservas. Diante disso, o Zenit, que costuma ser um time bem complicado na hora de liberar atletas, topa fazer negócio com o Arthur em condições mais favoráveis. Vale a lembrança de que ele havia sido comprado do Palmeiras por 15 milhões de euros. Hoje está avaliado em 8 milhões de euros, um baita prejuízo. Só é importante contar que o Atlético não teve direito aos 18 milhões de euros do negócio com o Paulinho. O Palmeiras pagou 18 milhões de euros, além das cessões do Gabriel Menino e também do Patrick. Mas vale a lembrança de que o Paulinho tinha um percentual de 30%. O Atlético estava discutindo com o Paulinho para que o Paulinho ficasse com apenas 10% desse valor e os outros 20% fossem repassados também para o Atlético, ou seja, em vez de o Galo ficar com 70%, o Galo ficaria com 90% e o Paulinho com 10%, isso ainda estava sendo debatido entre as partes. De qualquer forma, o Atlético tem grana, mas também não é um caminhão de dinheiro. Se gastar, por exemplo, 15 milhões de euros no Arthur, não vai sobrar praticamente nada do negócio com o Paulinho. Você faria esse investimento? Acho bastante caro para um jogador que tem bom nível, mas está bem abaixo do Paulinho. Já usa o espaço para comentar e registra que tipo de atacante você acha que seria importante que fosse contratado para o lugar do Paulinho. Pelo lado do Atlético, o clube quer a contratação de 2 Arthures, é isso mesmo. O Atlético cogita as contratações de Arthur, lateral direito do Leverkusen, e também de Arthur, atacante do Zenit. Eu vou explicar primeiro a situação do Leverkusen, do lateral direito. O Arthur, revelado pelas divisões de base do América, vendido ao Leverkusen, é um jogador que agrada a diretoria do Atlético. O Galo busca um lateral direito nessa janela de transferências. E o lateral direito Arthur, do Leverkusen, é um nome que agrada bastante, por vários motivos. A questão da idade, é um jovem jogador que poderia reforçar muito bem a lateral direita atleticana e também teria potencial de revenda. O Atlético entende que este deve ser o perfil das contratações para 2025. Então, Arthur, lateral direito do Leverkusen, é um jogador que agrada muito a diretoria atleticana, especialmente pela questão da idade. Hoje, o lateral direito que foi revelado nas divisões de base do América tem 21 anos, passagem pelas divisões de base da seleção brasileira. É um nome que agrada muito. A diretoria atleticana, no entanto, ainda não formalizou uma proposta e vai discutir essa situação com o técnico Cuca nesta segunda-feira. Sobre Arthur Vitor, atacante de 26 anos, que pertence ao Zenit da Rússia. Ele não tem jogado com frequência no clube russo. E a diretoria do Galo também cogita essa contratação para que ele seja um substituto de Paulinho. Arthur tem passagem pelo Red Bull Bragantino, foi revelado nas divisões de base do Palmeiras, depois voltou ao clube. Então, hoje, Arthur Vitor, atacante de 26 anos, que pertence ao Zenit, é um nome que agrada ao Atlético. Lembrando, o Atlético não quer só Arthur. O Atlético também cogita as contratações de Jefferson Soteldo, de 26 anos, que pertence, aliás, de 27 anos, que pertence ao Santos, e também de Bruno Henrique, de 34 anos, que pertence ao Flamengo. Então, são 3 nomes que o Atlético pensa aí, e o Atlético quer contratar 2 pontas para a atual temporada. Este é um pedido do técnico Cuca. Bom, o técnico Cuca que vai se reunir com a diretoria atleticana nesta segunda-feira para discutir questões contratuais e de reforços para esse Galo de 2025. Tá falado, meus amigos? O Galo em busca de reforços para o técnico Cuca nesse início de temporada. E o nome do atacante Arthur, 26 anos, ex-Palmeiras, Bragantino, que está hoje no Zenit da Rússia, é um nome que está na mira do Atlético. Informação trazida inicialmente pelo colega o jornalista André Hernan. A Itatiaia pôde confirmar que está no perfil e a negociação já acontece entre os clubes e também empresário do jogador. O Arthur tem o interesse neste momento de retornar ao Brasil. Jogou 2024 no Zenit, na Rússia, o país que é muito frio e tem a questão também de adaptação, além da guerra, né, que já acontece há vários anos entre Rússia e Ucrânia.
jogador, até por uma questão pessoal, quer retornar ao futebol brasileiro e vê a oportunidade no Galo, que precisa de atacante de velocidade, e ele encaixa no perfil que trazíamos também na programação ontem na Rádio Itatiaia. É o seguinte, o Arthur tem 26 anos, o Atlético quer nomes que estejam nessa faixa etária, que tenham ainda uma possibilidade de revenda, questão física também, né? O Galo quer ter um time mais físico nesta temporada que está chegando. Teve saídas, né, de Mariano, de Allan Kardec, Vargas e a venda do Paulinho, e seriam 3 atacantes e um lateral direito, que o Galo está negociando. Um deles, esse nome que aparece, é do Arthur, que teve destaque principalmente na temporada 2021-22 pelo Bragantino. Na época ele foi para a equipe do interior de São Paulo e voltou para o Palmeiras até com um valor mais elevado. Virou notícia naquela oportunidade. O Arthur, portanto, aparece como esta possibilidade de negociação no Galo. O clube que definiu e já marcou a data de apresentação do técnico Cuca vai acontecer no dia 13, segunda-feira, na cidade do Galo. Um treino aberto à imprensa, o que também é uma novidade, né? Há algum tempo isso não acontece. Depois do período de pandemia, é uma raridade a imprensa ter acesso às atividades, e também a apresentação do Cuca no CT, onde os jogadores treinam. E depois, no dia 15, tem a viagem da delegação do time principal para o UFC Series Intericô Soccer Week, que é o torneio que o Galo vai disputar jogos amistosos contra Cruzeiro, dia 18, e Orlando City. Então, torcedor atleticano, gostaria de ver Arthur vestindo a camisa do Galo. Acho que seria uma ótima contratação para a equipe do Atlético Mineiro, porque o Arthur já teve uma boa passagem pelo futebol brasileiro, né, lá na equipe do Red Bull Bragantino, jogou muito bem. Aí o Palmeiras, ele não teve tanto destaque como era para ter tido, né? Mas foi vendido por um bom preço aí para o Zenit da Rússia, e agora tem essa possibilidade aí dele voltar para o Brasil. O jogador quer voltar para o Brasil e o empresário dele ofereceu ao Galo, né? Já que o Galo está buscando um atacante para justamente essa posição aonde o Arthur joga, né, pela atacante de lado ali. O Galo já teve alguns jogadores que fazem parte, né, do interesse da equipe mineira, como Júnior Santos do Botafogo, que não deve ser fácil negociar. O Botafogo perdeu o Luiz Henrique, então deve utilizar o Júnior Santos mais nessa temporada, né? Lembrando que ele era reserva lá no Botafogo na temporada passada. O Atlético também tentou aí saber sobre Bruno Henrique do Flamengo, mas é uma negociação complicada, né? Também a possibilidade, né, alguns torcedores pediram que o Atlético, na negociação com o Palmeiras, né, que foi a venda do Paulinho, trouxesse o Rony, mas o Palmeiras entende lá que o valor do Rony é muito alto, então não aceitou o acordo, né, de colocar o Rony no negócio. Surgiu o nome do Soteldo também, né, que estava para poder ser contratado. O técnico Cuca pediu o Soteldo, mas parece que não vai avançar também no negócio, porque o Pedro Caixinha, técnico do Santos, quer contar com o jogador nessa temporada, o que dificulta as negociações com o Atlético e com qualquer outro clube, né? O Atlético tinha oferecido os mesmos 5 milhões de dólares que o Santos com o Grêmio quando emprestou o jogador. Caso o Grêmio quisesse permanecer com o jogador, seria esse valor. Não teve acordo lá, o Galo pediu para pagar o mesmo valor e o Santos não aceitou e deve permanecer com o jogador lá. E agora essa possibilidade aí, acho que o Atlético teria que agarrar com unhas e dentes essa possibilidade de mercado, e parece que o Zenit vai facilitar a saída do jogador. Então acredito que o Atlético faria um bom negócio se trouxer o Arthur, que está jogando no Zenit. Deixa sua opinião no comentário, não esqueça de deixar o like, ativar o sininho de notificações, que é muito importante, compartilhar o vídeo também com mais amigos atleticanos.